Mas Ai, que assim, medo. vó, vamos fazer, vamos, né? E tal. Então, eu sou uma pessoa muito simples. Eu diria que o trabalho tem um lugar muito grande na minha vida, assim. Ele sempre foi uma forma de expressão para mim, né? Comecei lá como professora, né? Então, dando aula, me entreguei demais para a função de professora. Isso sempre me fez muito feliz. Gosto de ensinar até hoje, né? De professora, então, eu tive todos os negócios que vocês possam imaginar na vida, né? E isso me trazia, em algum momento, algum conflito. Eu pensava, meu Deus, por que que eu gosto de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Depois, lá pelas tantas, quando eu já tinha passado pela faculdade de psicologia, onde tu me deu aula, Sim. eu entendi que existia um conceito chamado multipotencialidade, e eu entendi que eu sou multipotencial, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, e não, isso não me desagrega, pelo contrário, né? E lá pelas tantas da vida, eu encontrei uma profissão que me fazia agregar todos os meus conhecimentos e que me deixava atuar, então, levando em conta todos os meus conhecimentos, que era a profissão de organizadora de casamentos. Então, eu, né, atuei com muitos e muitos anos, né, em Sim. eventos, 30 e tantos anos, e digamos assim, na maioria deles, como especialista, né, em Junto com a Mana. casamentos. Aí, A minha irmã era blogueira, né, de sim. casamentos, então a gente dialogava nesse universo, né? Mas eu sempre na parte profissional, ela mais na parte de imprensa, né, e tal, Ah, sim. e de formação de conteúdo, enfim. E aí eu achei esse nicho que ali, para ser uma organizadora de casamentos, tu precisa saber de comida, tu precisa saber de luz, tu precisa saber de som, tu precisa Claro. saber de várias coisas. Sim. Então foi Multiespecialidades. multiespecialidades e foi um lugar onde eu me dei muito bem. Então, fiquei muitos anos, né? Criei um nicho de mercado bem específico. Fomos o primeiro escritório, o primeiro birô de negócios em casamentos a colocar essa tag de Wedding Experts. Então, isso foi muito bacana, porque até então eu trabalhava com diversos tipos de eventos, formaturas, né? Casamentos, aniversários. Mas eu sempre tenho uma busca muito grande pela felicidade, assim. Eu sempre gosto de me sentir feliz no que eu faço, né? E por feliz não entenda que seja sempre... Eu sempre quero o que é fácil. Também me desafio, né? A fazer o que é preciso. Mas eu queria... Eu sempre gostei muito de casamento. Sempre foram, para mim, as festas mais especiais. Então, eu sempre dizia que eu sempre fui muito sortuda. Eu ouvia juras de amor toda semana. Isso é muito lindo. Família se formando, né? Então, pessoas que me encontram até hoje, 10, 15, 20 anos depois, e se lembram e me apresentam para os filhos. Eu estava agora em Recife, num resort, e encontrei um casal que se casou e me mostrou para as duas filhas. Nossa, eu Que fiquei lindo. assim, nossa, isso me faz muito feliz, né? Então, então eu encontrei ali, né, nos casamentos, eu fui vendo que aquela era o tipo de festa que eu gostava de fazer, aquele era o tipo de processo que eu gostava de construir com os noivos e com as famílias, até chegar no grande dia, né? E aí eu fui, então, um dia eu cheguei e disse, eu vou nichar apenas para casamentos, né? E na época o Ismael, né, meu marido, me disse, meu bem, muito querido, né? Sempre, nunca querendo me magoar. Olha só, deixa eu te explicar. Tu hoje tem uma pizza para jantar, tá? Tu vai pegar essa pizza e vai jogar fora todas as outras fatias e vai ficar só com uma fatia. É provável que tu morra de fome. Eu disse, não vou morrer de fome. Eu tenho certeza do que eu tô te dizendo. Mas eu não tinha feito nenhuma pesquisa de mercado, eu não tinha feito nada. Eu tinha pura intuição. Isso foi feeling, foi intuição mesmo. Puro feeling. E, graças a Deus, eu tenho muita sorte, né? Deu Deixa eu te certo. perguntar uma coisa. Alguém casa em agosto? Casa, com certeza. Como eu sempre trabalhei com clientes que moravam fora do Brasil também e vinham para casar, a época de férias, né? Principalmente na China, os países, né, asiáticos e tal, quando vinham para cá, tudo agosto. Então, agosto não é mês do desgosto, coisa nenhuma, né? Bom. Eu não Então, acho. a gente sempre fez. E então,
Ele me disse isso, eu disse, não, eu vou fazer, pus na cabeça, né? E fiz e só cresci desde então, Deu certo. né? Foi muito interessante, assim. Aham. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que busca muito no trabalho É verdade. a realização. Para mim é um prazer trabalhar. Eu, claro, me sinto cansada e tal, mas eu sou muito feliz no trabalho. Isso define 50% da minha vida. O resto, 50% são a família. É verdade. E como essa multi saiu do casamento e aí veio para o restaurante? Nossa, eu já tive spa, eu já tive restaurante, eu já tive tanta coisa, mas eu olho hoje e eu não acho essas atividades díspares, porque eu sempre tive uma linha condutora em todas elas, né? Por exemplo, o restaurante, ele não era só um restaurante. Eu restaurei uma casa, que era É uma casa verdade. histórica. Bah, Eu sim, contava sim. uma história. sim. O restaurante tinha um público bem também nichado, eram famílias e crianças. Então a gente tinha atividades, né? Então no Dia dos Pais tinha uma gincana com pais e filhos. Então eu também trazia essa coisa da afetividade. As paredes eram pintadas da cor do pelego das ovelhas. Era uma estância Criatividade a gaúcha, né? toda a prova. Então, assim, todos os lugares e os negócios que eu tive até hoje, eles sempre tiveram alguma linha mestra que era a mesma em Tudo todas. Eu só mudava o ramo de atividade. Quando cheguei nos casamentos, nunca mais mudei e, óbvio, com os casamentos tive outros negócios junto. E depois eu vou dizer para vocês que eu nunca imaginei que eu fosse parar de trabalhar com casamentos na minha vida. E o Natal, ele me tomou de uma certa forma, de uma forma tão grande, tão incrível, ele me preencheu Tão intensa. tão intensamente que hoje, eu preciso escolher alguns casamentos para Então fazer. já vamos dar continuidade a isso. Como é que essa gravataense, empreendedora, trabalhando com casamentos em vários lugares, não era só Porto Alegre, Gravataí, em Não, vários não. lugares. Como é que ela foi parar em Gramado e como é que se deu esse contato com o Natal Luz? Foi planejado, assim, eu quero lá, eu mirei, eu quero aquilo. Conta para nós isso aí. Na pandemia, o setor de eventos foi o primeiro a fechar Uhum. E o e último a o voltar. último a abrir, né? Foi Sim. muito triste para todo o setor. Eu brinco que os outros mercados, eles ficaram 2 anos em pandemia, nós ficamos 4. Porque em 2 anos não pudemos atuar e outros 2 anos precisamos ficar cumprindo contratos dos 2 anos que não pudemos atuar, É. né? Porque vocês sabem que casamento tudo se paga antecipado, então a gente teve que honrar os contratos que a gente tinha, né? Então, para mim foi muito triste, assim, essa questão de não poder fazer eventos, de não poder abrir o restaurante, de não poder trabalhar. Imagina a pessoa que adora trabalhar, né? Sim. Então, como aconteceu? Eu sempre atuei muito forte na área de cenografia. Eu sempre gostei muito de trabalhar nos ambientes. Os ambientes, eles se comunicam demais comigo e eu utilizo muitos ambientes para mudar o humor das pessoas, para levar as pessoas a diversas sensações. Sim. Desde criança. Eu era criança e eu me lembro que eu tinha uma parte da casa onde a mãe deixava eu mexer ali, bagunçar. E eu, na minha cabeça, olhem que coisa interessante, como eu acho que a gente tem vislumbres, né, do que vai acontecer com a gente na vida em algum momento. Porque eu criava na minha cabeça, a minha maior brincadeira era que eu decorava e arrumava, organizava aquele espaço, porque a prefeitura tinha um concurso da casa mais bem decorada e que eu ia ganhar o concurso. Que Olha legal. só. Hoje eu venço concursos. E quem é Sim. que faz isso? É através de, óbvio, um sindicato de hotelaria, uma autarquia de turismo, mas é um concurso estatal, digamos assim, Claro. né? Então eu fazia isso. Então eu sempre criei muito, os ambientes sempre foram importantes para mim. Então, como organizadora, eu não só organizava, eu sempre criei os cenários dos eventos que eu organizava. Uhum. Então,
não podendo ter eventos, o que que eu fui fazer, né? Me chamaram, obviamente, a gente fica conhecido por isso, né? Me chamaram num hotel em Gramado, porque os hotéis estavam fechados e eles queriam renovar o hotel, né? Aproveitar aquele momento para fazer a Exatamente. renovação da decoração. Renovar a decoração do hotel. E é um hotel, né? Que é o Casa da Montanha, do Grupo Casa, né? É uma Sim. coleção de hotéis incríveis. Eles são Uma todos muito referência. autorais. Certo. São 4 hotéis hoje, vão abrir Certo. mais em seguida, mas cada um tem a sua. Eles são autorais, assim, cada um Identidade tem a sua visual. identidade, não só visual, tudo. Tudo tem uma identidade lá. A comunicação deles é incrível, né? E nos conhecendo, né, que nos conhecíamos, assim, eu e a Marlene Pessim, né, fazíamos muitos cursos juntas e tal, e já nos conhecíamos anteriormente, porque a empresa do Ismael sempre foi patrocinadora do Natal Luz, então nós também éramos convidados para as aberturas do Natal Luz, então nos conhecíamos, assim, brevemente, nada muito profundo para isso, né? Mas, então, sabendo das minhas qualificações, a Marlene, então, me chamou, né? Eu fui lá, fiz uma entrevista e tal, aquela época, tudo de máscara e tal, né? E Isso então, 2020. 2020, exatamente. E então eles me chamaram para fazer um certo trabalho. Acontece que o governo, né, abriu os hotéis com aquele distanciamento, podia ter X%, né, Isso de mesmo. acomodações Lembro, e tal. E eu não pude mais fazer o meu trabalho na velocidade que eu queria, que era uma consultoria, né? Então, eu acabei ficando mais tempo lá. E foi assim que eu fui parar em Gramado, porque naquela época os testes de Covid, a gente fazia, tinha que esperar 3 dias para fazer o duplo check, né, dele. Então, eu ficava 3 dias lá parada, esperando, depois eu voltava, daí quando eu voltava para lá, eu tinha que fazer de novo, ficar 3 dias até que, né, o Felipe Pessim disse assim, Cláudia, não dá mais isso, nós vamos ter que fazer uma coisa diferente, tu vem para cá. Vamos te fazer uma proposta, tu vem para cá, porque Fica não é aqui que aí possível, não né? precisa estar fazendo É. esse teste. E aí eu fui para lá. E aí foi quando me foi dada a tarefa de de criar um cenário para a ceia de Natal do Casa da Montanha, que é a ceia mais incrível que eu conheço até hoje, né? É uma ceia maravilhosa, com um ticket altíssimo, que tem shows, que tem uma gastronomia incrível, a decoração é maravilhosa, né? E aí eles tinham, um desafio para um ambiente lá da ceia e eles me deram essa tarefa. Então eu fui para lá por isso, né? Ali foi o meu contato com o Natal de uma forma empresarial, digamos assim, né? E aí, para executar essa tarefa, tu levaste a tua equipe dos casamentos, teus acervos, porque tu tinha um acervo grande, né? Sim, tinha. De materiais. Não, porque o Casa da Montanha tem um acervo maravilhoso. Para ceias, o que a gente precisava, a gente alugou e o que não tinha se produziu, né? O Casa da Montanha também tem um acervo gigante, o que não tinha, a gente produziu. Né? Então era imaginar mesmo e executar. Meu trabalho foi muito projetar e supervisionar a execução e tal. Então eu fiquei fazendo isso, né, até como consultora, digamos assim, até 2024. E tu não tinha montado uma equipe, os colaboradores eram de lá, tu De contratou lá, eles. as equipes terceirizadas, enfim, pandemia, né? Tudo muito Sim, era muito né? difícil. Depois, em 2022, eu passei aí, claro que a gente não ficava com o Natal o ano todo, então eu acabei também prestando consultoria em outras áreas dos hotéis, né? Dos outros hotéis. E aí, em 2022, eu atuei direto dentro do 1835, do Kempinski Laje de Pedra, que era um hotel icônico, né? Que Sim. adormeceu e foi comprado. Isso. E agora, em 2026, vai abrigar o primeiro Kempinski das Américas, Isso né? Um conceito totalmente novo, incrível, um restaurante maravilhoso, assim, sem precedentes. Eu recomendo que todo mundo vá ao 1835 uma vez na vida, né? Porque ele é incrível mesmo. E então o grupo, então, né, de sócios do 1835 me convidou para atuar lá nessa parte. Disseram, Cláudia, somos 10 homens. Nós precisamos de uma fada, né? Que o pessoal sempre, a gente precisa desse toque, né? Com certeza. E tal. E eu cheguei lá e dali eu já acabei fazendo, né, um time também e tal, e voltando sempre para casa e tal. Eu queria trazer uns detalhezinhos, assim. Detalhes que às vezes as mulheres, né,
podem, espero estar representando algumas pelo menos, Mas é por que a isso gente que fica- tu tá aqui. Está com Obrigada. certeza. Ó, assim, aquele medo, como é que é assim? Meu Deus, um hotel maravilhoso. A minha amiga que me conhece um pouquinho me convidou pro hotel para trabalhar com ela, mas e se eu não corresponder? E essa equipe que eu não conheço, onde é que eu vou morar? E eu tô aqui sozinha. Eu queria chegar nesses detalhezinhos e o que que tu faz para que isso não te pare, né? O que que tu cria em ti para que essas coisas te movam e não te deixem paradas, assim, com medo de dar errado? Na verdade, se alguém me diz assim, e o medo que não dê certo, de que não sei o quê, eu não me considero uma pessoa corajosa, mas eu nunca tive. Eu chego na beirada da inconsequência. Quando se diz respeito a mim. Sim, Para o cliente, eu tomo todas né, todas as tal. precauções Sim. e eu entrego muito Ah, mais. Sempre que eu sim. faço uma avaliação do trabalho, os clientes me dizem, tu entrega mais do que a gente imaginava, Uhum. né? Mas eu não tenho medo, porque eu tô num lugar de tanto conforto e porque a gente precisa ser muito honesto. Olha, isso aqui eu não sei. Como é que tu quer que eu faça isso aqui? E esses tempos eu estava conversando com meu filho, né? Eu tenho um filho que trabalha comigo, o Gabriel, Uhum. né? Dos três, um trabalha comigo. Sim. E aí eu estava falando para o Gabriel que o segredo que a gente precisa ter é a escuta ativa do nosso cliente. Eu acho que nisso, ter cursado pedagogia, ter cursado Sim. psicologia, É verdade. né? A escuta ativa. Porque se tu escutar o que o teu cliente quer, se tu identificar o que ele precisa, Sim. e se tu for honesto, né, e procurar os recursos que tu não tem para chegar lá, e eu sempre procuro, muitas vezes eu vou fazer uma formação para fazer algumas coisas. Agora, por exemplo, para o Natal Luz 2026, eu já comecei uma formação. Né? É uma formação em cenografia que é uma formação estrutural, que é com pessoas que fazem carros alegóricos para carnaval, por exemplo. Né? Então, assim, Sim. eu quero saber mais. Eu faço carros alegóricos? Não. Eu faço alegoria? Não. Mas isso vai me Mas ajudar. essa formação vai, Ah. vai compor o que tu já sabe. Ah, Vai me ajudar. Então, assim, as minhas únicas férias vão ser os dias de carnaval, né? E eu já assim, 3 ou 4 vezes eu já quase sacrifiquei elas, porque vai ter uma visita técnica na cidade do samba com o pessoal do curso de cenografia. E eu já tô assim, 3 ou 4 vezes fui. E daí, quando eu faço assim, todo mundo me olha e fala, Cláudia, Deus, tá bom, tá bom, tá bom, não vou. Mas assim, eu nunca tive. Só que eu tenho responsabilidade com o cliente, né? Isso é uma coisa importante. E quando. Assim, eu me cobro demais. Se eu não entrego para o cliente, tu pode ter certeza que eu primeiro me penalizo para depois penalizar meu cliente. Então, eu nunca deixo de entregar, porque primeiro vem em mim e eu dou um jeito de suprir aquilo, né? Então, eu não tenho medo, mas eu tenho muita fé. Mas eu digo que é uma fé, é uma fé consciente. Porque eu tô sempre muito conectada com o que eu sei, com o que querem de mim, com o que eu tô fazendo ali naquele lugar. Porque eu sempre disse isso para os meus filhos, né? Se tu vai estar num lugar, tu seja a luz. Se tu vai botar o pé num lugar, que tu agregue. Se tu Sim, vai chegar lá para não agregar, então tu não sai de casa. sim. Então, eu vou lá, né? E eu quero agregar naquele lugar. Então, me consulto muito, eu consulto muito, né? O Deus, né? O universo que me dá tantas pistas, né? E eu sempre pergunto e a vida me responde. Eu tenho diariamente sinais das coisas para as quais eu peço. E quando eu tenho um dilema muito grande, eu faço uma coisa que eu criei há muitos anos não, em 2018 eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso, quando eu tive um dilema enorme na minha vida, eu faço uma coisa que eu chamo de metamorfose. Eu fico, pelo menos uma semana, eu fico em silêncio. No casulo.
Para mim, ficar em silêncio é um desafio. Eu sou gasguita, eu adoro falar e eu adoro me comunicar com as pessoas. Então, eu sim trabalho, Não, isso é né? uma dica aí para quem, É. né, quer desenvolver um processo, né, para desenvolver fazer uma coisa nova, né? Para ter uma Silenciar, resposta, se silenciar a recolher. mente. Porque a minha mente, meu filho diz que eu tenho 14 abas abertas, né, ao mesmo tempo na minha cabeça. Então, eu paro, eu trabalho até 5 da tarde, depois eu já não vejo TV, sou uma pessoa que eu, né, quase não vejo TV, uso muito meios digitais, assim, e tal, mas não vejo TV aberta, assim. Então, eu paro, fico em silêncio, fico mantrando, rezando, né, e tal, fico tentando que me venham as respostas que eu não consigo ter no dia a dia, assim, né? Então, quando eu tenho um grande dilema, eu faço isso. Eu nunca passei de 5 dias sem que aquilo se resolvesse na minha vida. Então, eu faço isso, então, Isso é uma dica importante. né? E assim, eu tenho ajuda, grande ajuda dos sinais que a vida me manda, que vem. As pessoas vão achar que eu sou doida, mas eu acho que a gente tá na era, né, numa era em que a gente entendeu que o coração não é o segundo cérebro, né? Que ele é o primeiro, né? Então, não é feio a gente dizer isso, é importante que a gente até se manifeste com isso. Aristóteles defendia essa ideia. Exatamente, e eu preciso dizer isso para que os meus netos me ouçam e também aprendam a funcionar nessa dinâmica, né? Então, eu tenho uma ligação muito grande com borboletas, né? Sim. Ah, você Quando eu peço contou um isso, sinal, as Sim. borboletas pousam em mim, vão até a minha casa. Pois é, eu ia te perguntar quando é que chega aquele momento assim, deu, é isso aqui. Bem claro, É assim, é nesse processo. assim, É uma borboleta vai aparecer para ti, o sinal é claríssimo, assim. muito claro. Na outra, nosso encontro, na outra entrevista, contasse É. várias coisas. Tanto que Nessa. a minha empresa, Interessante. o símbolo, né? O logo da minha empresa tem uma libélula e uma borboleta. E assim, então eu tenho isso com insetos alados, assim, elas frequentemente voam em torno de mim e até pousam em mim. Então, lá em Gramado tem né, eu digo que é uma amiga, porque quando a gente se muda para uma cidade estranha, Sim. as pessoas com as quais tu passa a conviver, né? Então, Sim. ela é a dona de um restaurante de poke, que eu adoro, né? Então, eu Ah, eu passava ali também. para comer poke. A Adoramos. Bibiana, então vocês têm que Nosso conhecer, almoço hoje, vocês têm que poke. comer, Hoje foi um conhecer pokezinho. o lugar da Bibi quando vocês forem a Gramado. olha só. E a Bibi também é uma empreendedora incrível, né, e tal. E a Bibi, um dia eu tava no jardim do Poke, que é né, o restaurante fica num jardim e tal, e aí eu tava pedindo uma resposta e tal, e daí ela vinha vindo me trazer o Poke e ela parou, ela disse assim, não te mexe, diz ela pra mim. E eu disse, o que que houve? E ela disse assim, tem uma borboleta voando insistentemente em volta de ti. Eu disse, não, eu imagino, eu já não me surpreendo, né? E aí daí eu fechei os olhos e disse, se sim, direita, se não, esquerda. E ela veio e pum, posou. Eu só peguei o celular assim e tirei uma foto, né, na hora, assim. Então é bem claro para mim, assim, né, isso. Ou então eu peço um sinal mesmo e aquilo acontece. Ou é uma música que eu tô ouvindo. Eu simplesmente sei, né? Então, eu tenho sim medo. Eu tenho mais medo. Assim, o que mais me afetou de ficar longe foi ficar longe da família, Sim. né? Isso é uma coisa Normal, que é. pega Sim. pra gente, né? As De não estar tão conexões. presente, dos netos não estarem comigo mais e Sim. então não me conhecerem, né? Quanto a isso, eu já tô fazendo uma coisa que vai suprir isso logo, logo, né? Por um meio eletrônico também. Mas, assim, e eu acho que eu vou representar muitos avós no Brasil e no mundo, porque a vida é difícil para quem é avô e avó hoje em dia, porque Opa. E a está gente, nativa e a trabalha. gente é avô e avó cada É. vez mais cedo, né? É, Eles exigem da gente, porque esses tempos eles botaram a mim e ao Ismael num parque aquático, né? E nos desafiaram. Duvido vocês irem lá naquele. E nós, vamos? Não, a gente vai. Eu tinha pintado o cabelo um Já dia passei antes, por isso e eu disse assim,
Não vou. Não vou. Isso é prova de amor, hein? Pintou o Aham. cabelo e foi pro... Gente, Fez ficou luzes. verde. É Tinha verdade. feito luzes. No outro dia, meu cabelo Isso é tava prova de verde. amor. É. Verdade. Isso é E assim, prova mas de a amor. gente vai, entendeu? Não, vocês acham que a gente não vai? A gente vai, sabe? Assim, mas o mundo hoje é cão com quem ainda é avô e Tem trabalha. um rápido curso de um dia que eu participei aqui no Cine de Loja, sem saber, com o Túlio Nilman, Milman, aham. Milman, Aham. né? Que era sobre isso. Os avós modernos, que não Modernos. são mais aqueles que ficam em casa Claro. cuidando dos filhos, etc. Dos É netos. por aí. Hoje o Mas eu- professor Amon fez uma postagem sobre os avós, lembrando, com fogão a lenha, aquele negócio assim. Sim. Hoje em dia é totalmente diferente. Não, Não tem não. mais aquele referencial, não Os tem, né? É, avós, Mudou. eles estão ocupados. Mas eu queria avançar um pouquinho para o Natal Luz. Eu estou muito curioso. Por quê? Porque eu e o Eduardo ouvimos na outra entrevista você contando da entrega do projeto, da discussão, dos outros candidatos também, o Natal Luz. Das E mudanças agora- que tu fez nessa dinâmica que tinha dentro da cidade. né? Exatamente. Agora aconteceu, a gente já viu todo esse resultado, né? Mas vamos no projetinho ali. Vamos lá. Tá, então Vamos. 2025 foi o primeiro, 2026 foi o segundo. O primeiro Natal Luz Não. que Teu. a gente fez. meu Agora foi o primeiro. primeiro. Aham. Natal E agora, Luz. 2026, a gente já fomos contratados para o próximo. Ah, tá, a então gente- 2024 não. Não. Ah, agora Era foi o só o primeiro. hotel. Elisa, a minha trajetória como empresa, como hotel, ela é muito jovem, mas ela é meteórica, porque em 2022 eu ainda estava no 1835 e eu pedi para sair no final de 2022, porque a pandemia já tinha acabado, eu queria voltar para minha empresa. Eu sempre gostei de empreender. Foi ótima a oportunidade de trabalhar para outras pessoas, até Sim. porque são ícones e a gente aprende muito. Mas Claro. eu tinha umas vontades de fazer algumas coisas, né? Claro. Então eu pedi para me desligar ao final de 2022. Eles, ok, presto serviços para o 1835, para o Sim. Kempinski até hoje, né? Então, nossa, sou imensamente grata a eles e temos uma relação incrível, assim, é muito bacana, né? Mas eu pedi para sair. E aí, em 2023, eu fiz foi a primeira vez que eu fiz Natal profissionalmente. Fiz para a Rede Lagueto, que lá em Gramado e Canela tem 14 unidades. Então, Sim. o meu primeiro Natal eu já fiz 14 hotéis. Mais o Casa da Montanha, que eu ainda atuava lá. Cenários, as Cenários. decorações. Exatamente. Bom, 14 hotéis já é bastante. Eu não, em maio de 2023 eu não tinha um Papai Noel, uma árvore. Eu comprei tudo nesse ano e fui fazer. E criamos 14 cenários diferentes para os 14 hotéis. Cada um tinha uma identidade Para diferente. quem nunca foi lá em Gramado, é um cenário que tu cria dentto de um espaço do pra- hotel. do hotel para atender essa temática. Isso, porque, na verdade, começou assim. Uma vez, eu estava em maio, eu estava em Gramado, e em maio, em Gramado, tem a Festa da Colônia, que é a festa maravilhosa, que eu Exato. adoro, Sim. né? Em Gramado. E aí, a cidade fica toda decorada. E eu fui num lagueto entregar um documento, porque eu tinha feito uma festa para o Ronald Speaker, que é um dos proprietários da Lagueto. Eu cheguei no Lagueto, entreguei aquele documento, quando eu saí, eu liguei para o Ronald, eu disse, Ronald, olha só, eu entrei no Lagueto e não tinha nada de Festa da Colônia dentro do hotel. Um cenário para tirar uma foto, uma coisa na recepção. Ele disse assim, bah, verdade, fala lá com o pessoal do marketing. E aí me deram 3 laguetos, os estilos, né, que são uma categoria bacana, assim, Aham. me deram 3 laguetos para eu fazer alguma coisa de Festa da Colônia. E eu fiz 3 cenários. Dali eles me pediram para decorar a carreta, porque lá tem o desfile das carretas, né? Sim. E me pediram para fazer o espantalho, porque daí todos os empreendimentos da cidade se candidatam e fazem um espantalho na avenida. E nós fizemos, e para nossa sorte, surpresa, nem sabíamos que estávamos concorrendo, ganhamos o melhor espantalho para Lagueto, né? E aí
ali já se aventou o convite, então, de fazer, né, os laguetos para o Natal. E foi muito bacana, e foi assim que começou. Então, eu não tinha nada de Natal, eu não pretendi Natal. Só que quando eles me convidaram para fazer 7 laguetos dos 14. E aí eu fui lá e disse, eu quero os 14. Eu dou um bônus especial e quero os 14. Pois é, né? mas aí Olha eu só. já identifico aí 2 atitudes muito importantes que a Cláudia está trazendo, assim, para quem é empreendedor, né? Primeiro, ela descobriu uma necessidade, foi Sim. falar para o dono. É o caso ali, não tinha decoração Sim. para a festa da colônia, Certo. dentro do hotel. E a segunda é o que a gente chamaria de peitaço. Né? Eu não quero 7, eu quero os 14. Não, é, Né? Ou seja, ela se autodesafia. eu confio no meu taco. Eu sei que eu vou dar o melhor de mim. Eu acho que é por aí, né, Cláudia? Foi. Eu nem É o penso que ela em disse, mim. aquele medo ela Eu não não Aquele tem. medo ela sei não o que tem. que Eu vai não- dar, mas é. eu sei que vai dar certo e vou A fazer gente e quero. faz dar certo, né? Claro. Essa é que é a coisa. A gente Que faz dar certo. legal isso. Quando a gente diz assim, ó, não sei se vai dar certo, tu tá deixando as coisas ao acaso. E Claro, aquilo não sim. é responsabilidade do É acaso, aquilo é tua Tua responsabilidade. responsabilidade. Então, tu vai fazer dar certo. Se eu me meti de pata ganso, azar meu, eu vou fazer dar certo. E eu, sim, penei para fazer os 14 hotéis. Não foi fácil, né? Mas Mas não saiu. foi a melhor relação custo-benefício, me atrapalhei, foi o meu primeiro. Tudo isso aconteceu, mas foi aprendizado. E eu considero que a gente paga para aprender. O empreender é aprender enquanto faz, Sim. né? Tem muito a ver com o Sim. escotismo, né? Tu Aprender aprende a fazer fazendo. Ah, fazendo. Então, foi assim que eu comecei no Natal. Então, em 2023, eu fiz já 14 hotéis. 2024, a gente resolveu, então, voltar para o nosso nicho, que é o upscale, que são os hotéis de luxo, mais parecidos com Kempinski, com Casa da Montanha, com o Grupo Casa, né? É. E aí, acabamos sendo convidados pelo Colline de France, que é um hotel maravilhoso lá de Gramado, para fazer a decoração de Natal deles. E ganhamos o prêmio de melhor decoração de Natal de Gramado, que é um concurso que se chama Brilha Gramado, que premia, né, as decorações de Natal, a melhor decoração de Natal. É escolhida que por voto. absurdo. Que coisa, né? Não, mas eu vou dizer para vocês Não, que eu mas me que- surpreendo. Eu me surpreendo, eu nunca entro nisso, assim como não entrei no espantalho, eu nunca entro para ganhar. Assim como agora, ganhamos agora, 2025 também. Sim, Eu estava em São Paulo novamente. e eu fui ver uma mensagem do gerente do Colline de France no outro dia de manhã, porque sabe como é São Paulo, a gente não anda muito com celular e tal, e eu Sim. estava enlouquecida no trade, fazendo trade da China e tal. E eu cheguei cansada no outro dia, disse, nossa, eu vou responder o Matheus, né, do Colline, não posso deixar ele sem responder. Claudinha, tu quer vir receber o prêmio? Ganhamos o prêmio. Isso foi no dia anterior, entendeu? Então eu acordei vencedora do concurso. Ai, que beleza. Então já fui dividir com o time, Sim. né? Então até tinha um colaborador que não estava mais conosco, que não renovou para a temporada, mas mandei para ele só, essa também é tua, tu participou e tal, né? Então, eu não entro pensando nisso, né? Sim. Não entro pensando nisso, mas a jornada foi assim. E eu fui parar no Natal Luz no ano de 2024, quando recebi esse prêmio. Obviamente, a presidente da Gramado Tour, né? A Rosa Helena Volk, a diretora de eventos, então, na época, a Tatiana, e ela foi, né? E o pessoal do Tour, da Brilha Gramado, né? E tal, e quem cria o troféu, que é o pessoal da Cristais de Gramado, eles criam um troféu Ai, que lindo, né? lindo. Que fica lá no hotel e que é lindo, porque a gente cria pro cliente, né? Então, assim, Claro. é uma generosidade enorme o Sim. gerente nos chamar para receber o prêmio com eles, mas a sim. gente cria pro cliente. O troféu não é nosso. Eu digo que o prêmio é nosso, mas o troféu é deles. Mas é né? teu portfólio também. Claro. Com certeza, a Claro, gente sabe que a gente evidente. trabalha para aquilo, é feito a muitas mãos, Claro. né? Mas a gente trabalha para isso. Então, eu até brinco, né? O pessoal diz assim, bah, mas e como é que é? Eu disse assim, então, a comparação que a gente faz é assim. Tu tem um time de futebol, e aí tu contrata um técnico porque tu quer que ele ganhe um campeonato. É assim que eles fazem conosco. Eles nos contratam porque querem ganhar o Uhum. prêmio,
né? E o Colline é um hotel que eles não aceitam menos que a excelência. Ele É é o que eu ia te assim. falar. Gramado é famoso por ser um lugar sofisticado. Sim, É um lugar caro, sofisticado, para a maioria das pessoas, e o nível de exigência é nesse nível, é nesse tanto. Né? exatamente. E tudo que tu vai fazer, ou dá para usar de simplicidade e mesmo assim atingir um objetivo sofisticado. Olha, a simples. Que a gente Hoje, imagina que tu vai usar Swarovski em tudo, vai fazer coisas de É, ouro e no- é, prata, aham. né? É essa a imaginação que a gente tem de Gramado. depende da linguagem do cliente. O Colline de France, ele é uma réplica dos palácios franceses. Então, obviamente que lá a gente tem uma linguagem muito grande de luxo, né? Mas se eu for atuar num hotel, por exemplo, num hotel fazenda, eu não Sim. vou usar essa, Sim. essa linguagem, digamos assim. Porém, o luxo hoje, ele trocou de conceito. Hoje o luxo não está mais no ouro, no dourado e tal. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos clientes é o Nanai Resort, né? O Nanai, ele é um dos melhores resorts do mundo e do Brasil, então nem se Sim. fala, né? Ele tem Muro Alto, que é em Recife, né? Fica Sim. em Muro Alto, foi a primeira unidade, está fazendo 25 anos agora. É maravilhoso, sim. É um resort fora da curva em todos os sentidos, né? Eles têm agora em Milagres também, eles têm em Fernando de Noronha, de frente para a Baía do Sueste. É uma coisa fantástica. E tu não tem um dourado no Natal do Nanai. Por quê? É palha, elemento regional, Sim. né? Fosco e tal. Então, mas ao mesmo tempo, o luxo do Nanai está no slow, né? Está em Claro. curtir a vida. E ele é extremamente luxuoso e extremamente caro. Cada bangalô tem a sua própria piscina, E né? qual Ele é a tua Meu. empresa, a C3, a que minha trabalha com empresa ele? faz o Nanai, porque assim, o nicho da C3, a minha empresa, ela não faz decorações de Natal. A C3, ela ensina hotéis a monetizarem Natal. Ah, Ou Olha. seja, o Sim, a Nanai, por abordagem exemplo, é outra. exata, é uma abordagem totalmente empresarial, uma abordagem totalmente voltada para o business mesmo, né? Então, Então, esse é o hotel que você falou na outra entrevista que ia fazer ao mesmo tempo? isso, Natal Luz de Gramado e lá e fez. sim, fizemos. Meu Deus. Voltei de lá esses dias, desmontamos lá esses dias da carga lá. Tá voltando, a carga deve tá chegando, daqui a 10 dias deve chegar aqui, né? Vem aí um caminhão cheio de coisas. Mas para Que vocês coisa. entenderem, assim, o Nanai, que é um hotel reconhecidíssimo, um resort reconhecidíssimo, maravilhoso, muito, nossa, incrível, né? Não tem outra palavra para descrever o Nanai senão incrível. Ele é incrível mesmo, em todos os sentidos. Na gastronomia, nas acomodações, no atendimento, em tudo. Ele é incrível. Assim, aquele tipo de lugar que tu deveria visitar na vida, né? Então, ele é incrível. E na época de Natal, a temporada de Natal, eles não tinham uma ocupação de 100%. E é uma época de férias escolares. Lá a tradição deles de 100% é Réveillon. Porque é sim. pé na areia, né, e tal. Claro. Então, eles se interessaram pela nossa proposta de criar experiências, porque nós criamos experiências de ceia, de chegada de Papai Noel, experiências com colaboradores dentro das áreas da governança, do atendimento e recepção, da gastronomia e tal. Nós criamos estas experiências Sim. e os hotéis cobram a mais por isso. Então, além de melhorar a ocupação dos hotéis, eles ganham mais. Aumenta o Claro. valor do ticket. Claro. daquele Aumenta o ticket. Então, né, se o ticket do Natal do Nanai já é enorme, tu imagina no Natal. já é. E nós tivemos um ótimo desempenho Isso aí neste também Natal. partiu do teu feeling ou vocês fizeram uma pesquisa e tu identificou que não Não, tinha? não, para desespero do Ismael também, né? É. Assim, não, porque... Não, porque a gente já tem, tu já contou que lá tinha a feira,
o evento que tu também ofereceu para eles, né? Uhum. Que não tinha Foi. nada. Isso E mesmo. agora, esse aí foi a mesma coisa, foi o mesmo processo. E, Mesma na coisa. verdade, tu transformaste uma temporada que não era alta no Nanai em alta temporada. Claro, com a competência que deles, maravilha. obviamente, mas assim, Lógico. como que aconteceu? Um diretor comercial que era daqui de Gramado e que entendia o valor do Natal, quando ele chegou lá, ele olhou os números, ele disse, Não. não pode, isso aqui pode melhorar. Uhum. E aí ele contratou uma moça que vinha de shopping, e shopping a gente sabe o que que é Natal para um shopping. E eles dois, então, nos contataram, né? E aí foi assim que eu fui parar lá. Sim. Então, eu fui lá em fevereiro já conversei com eles, apresentei a proposta, conheci o hotel, apresentei a proposta. Depois nós fomos de novo, fechamos, né, a proposta, fechamos o contrato, fomos novamente, montamos os cenários, tiramos fotos para as campanhas, para que eles pudessem vender. Sim. Depois fomos em novembro, montamos, né, Aham. ele para entrar 1º de dezembro montado. É. E depois eu voltei agora em janeiro para desmontar, né? Então, para fazer a carga de volta. Então, Vem um caminhão de lá, do vem um Nordeste. caminhão de lá. E aí esse acervo todo, como é que vocês armazenam isso? Esse acervo é nosso, Sim. né? Então, Todo é esse nosso. material tu produziu para A colocar gente lá. produz ou compra, porque, Sim. por incrível que pareça, este ano, para o Natal deste ano, eu já comprei. Eu estava em São De Paulo agora 26. semana passada, e eu já comprei. Eu faço trade da China direto, Sim. né? Então, eu estava lá comprando material que se eu não comprar em janeiro, ele não chega para mim em agosto. Sim, Porque o meu Natal em Gramado chega outubro. sim. Então, eu tenho que estar pronto. Então, eu vou em janeiro, olho o que tem, penso nos Feira, meus isso é uma potenciais. feira. Não. Tu cava, Tá, tu vai fazer uma pesquisa. a gente pra faz ti. uma pesquisa. Eles oferecem o que eles têm, eles criam eles mostram as coleções que eles têm disponíveis, o que eles têm, e tu diz, eu quero isso, isso aqui. Sim. Só que eu tenho que pensar nos meus clientes. Então eu chego lá e olho, e eu, por exemplo, eu nem apresentei para o Colline de France ainda, mas eu já tô com o Natal do Colline na minha cabeça, que agora eu vou apresentar para ver se eles vão querer. Ah, mas agora. Eu acho que não tem. Eu acho que eles não olha, vão eu querer. sou capaz de apostar que eles vão querer. Cláudia agora Deu veio. muito certo, porque assim, eu encontrei um gerente que é maluco que nem eu por Natal. Que né? maravilha. Fechou Vai dar todas. certo. Eu lembrei agora, que nesse momento, eu estou muito curioso para saber. Você explicou que gostaria, quando estava criando o projeto desse Natal Luz de 25, você gostaria de inverter a ótica. Quem passava lá na estrada, ali na rua, não olhava para dentro do Natal Luz. Lembra que você explicou isso? Do Isso. espaço do espetáculo. E esse ano ela queria fazer a experiência ao contrário. Como é que foi isso? Fala sobre isso. É que quando a gente cria um projeto, a primeira coisa, né? Hoje eu crio o projeto da decoração urbana, né? E graças a Deus, né? Eu fico pensando também, e também eu considero isso uma grande sorte, assim. Nós, além de sermos contratados para o Natal Luz de 2026 já, que eu vou entregar ele, o pré-projeto dele agora, dia 2 de março, eu entrego, nós fomos contratados para decoração urbana de todos os eventos oficiais de Gramado. Então, Vindima, né? Já entregamos Vindima, Gramado em Concert, Chocopáscoa, ainda temos a Festa da Colônia, que estamos trabalhando nela, vamos trabalhar no Festival de Cinema e no Natal Luz. Né? Nossa, a cabeça Então aí vamos trabalhar em todos os eventos. Meu Deus. Então eu tenho que pensar na decoração urbana. Eu não faço a parte dos espetáculos, os desfiles, Sim. né? O desfile e o Nativitatem, o Rodrigo e o Heitor fazem brilhantemente, não é a minha parte, né? Embora eu me inspire demais neles, eu acho, meu Deus, o desfile de Natal para mim é fantástico. E vocês não se reúnem, não fazem uma linguagem. Fazemos, sim. A gente, Ah. né? Ano passado, muito menos. Esse ano vamos trabalhar muito mais juntos, né? Sim. Porque o novata, né? Os coitados correndo. Eu entrei muito depois do processo, né? Novata desse E jeito. eu
E eles, nossa, são muito experientes, né? Eles são incríveis, assim. E assim, quando eu faço a decoração, eu preciso saber para quem eu estou projetando, né? Sim. Então, como eu tenho essa linguagem de ter um cliente, de ter uma escuta do cliente, quando eu faço a decoração urbana, eu preciso entender para quem eu estou projetando. Eu estou projetando para o visitante. Sim. Teoricamente, essa seria a coisa mais óbvia. Porém, o Natal Luz, ele não é só do visitante, ele não é para o visitante. Tanto que eu brinquei contigo que a filosofia, ela entra, Claro. né, na Sim. minha vida diária da seguinte forma. Quando eu fui apresentar o projeto lá na Gramadotur, e eu brinco, né, pode me largar num estádio cheio de gente, eu vou chegar lá e vou falar a minha verdade, não tremo. Não tremo. Sim. Quando eu fui apresentar para a Gramadotur, o Natal Luz, no ano passado, eu cheguei lá, não com assim, nessa rótula eu vou colocar isso, nessa praça eu vou colocar aquilo. Eu cheguei com um marco filosófico do Natal Luz. E à medida que eu ia falando, eles iam me olhando. E eu ia ficando com a boca seca. E eu ia tremendo. E eu Estou dizia assim, agradando ou eu estou dizia assim, decepcionando? bom, ou eu estou abalando ou serei abalada, né? Uma das duas. Assim. Eu tomei 2 garrafinhas d'água, assim, ó, de tão nervosa. A minha boca secava. Eu dizia assim, meu Deus. Bom, agora eu preparei, é assim que eu vou. Na minha verdade, azar, né? E beleza, né? Porque se eu sair de mim, da minha verdade, eu nunca Sim, mais me acho, né? claro. Tô lascada. Então, vamos assim. E aí eu apresentei isso, porque eu realmente acho que o Natal Luz não é só para o visitante, não é só para o turista, ele é também do gramadense, ele é para ser visto pelo gramadense, e ele é para ser visto pelo patrocinador que investe também no Natal Luz, E pesado. não é pouco? Não é pouco, né? Esse ano foram quase 40 milhões, né, de investimento no Natal Luz, que reverteram em 400 para todo, se estima 400 milhões de volta para Gramado e região, é incrível, né? Mas eu fico pensando no patrocinador, no gramadense, no turista, no comerciante, né? Que é quem tá ali todo E é dia. impactado diretamente por aquilo ali. Né? Diretamente. Então a gente tem que ouvir ele. Então, assim, eu fui falar até com os artesãos que expõem na praça. Nas casinhas lá na Praça das Etnias. Isso antes de fazer o projeto para apresentar. Antes, eu fui conversar com eles para saber o que eles achavam, quais eram as queixas deles e tal. Então, como é que a gente inverte essa lógica? Entendendo os players que tu tem, tanto os que vão trabalhar contigo e para ti, quanto as pessoas que tu tem que servir, porque criar um projeto é um grande serviço, tu precisa servir. Sim. As pessoas me dizem assim nos eventos, meu Deus, tu faz um casamento aí para tantas pessoas com um orçamento de 1,5 milhão, porque os casamentos que eu fazia tinham um orçamento de mais de R$1 milhão para um dia. Né? Porque eu digo que festas são pausas que tu faz para lembrar do que é importante. Teus amigos, teu amor, celebrar o amor, né? Então eu fazia essas pausas que custavam mais de 1 milhão. Né? Então, assim, o setor de eventos, ele é responsável por uma parcela grande do PIB. Sim, Né? Ele é muito. Claro. Isso que ele tem muita informalidade ainda. Imagina se ele não tivesse. Né? Mas isso é discutível. Então, assim, quando a gente faz isso, eles dizem, nossa, tu faz. Não é tua estrela. Tu é a primeira que tem que servir. Tu é a principal ferramenta. É um serviço. Eu tenho que trabalhar para que o técnico de som trabalhe bem, para que o florista consiga mostrar bem seu trabalho, para que o buffet consiga executar o seu trabalho. E na decoração urbana não é diferente. É um serviço que eu presto. Então, eu não acho grande coisa isso. Realmente, eu acho que é um serviço. Porque todos estes fazem o Natal Luz, né? Então, essa ótica foi invertida no momento em que a gente pensou no Natal Luz, já pensando em expandir o Natal Luz. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Né? Antes, você comprava para poder ver, participar. E neste aqui
tem aquela parte do público que comprou, que via Uhum. diretamente, mas tinha outro público que não comprou, mas que É. também Então, participou. e nisso eu Que não tenho, espetáculo. e nisso, essa parte dos espetáculos serem na rua e serem gratuitos, né? Sim. Porque no Natal Luz existe uma parte que diz Natal para todos. Existe muita atividade gratuita no Natal Sim. Luz. As pessoas dizem que Gramado é muito caro, que não Sim. sei o quê, mas existe muita atividade Sim. gratuita, muita mesmo. Eu não consegui ir em todas, né? Tá? Inclusive, o início do Natal Luz, a abertura do Natal Luz, foi o Caminho das Luzes, que foi um resgate que a gente trouxe, Meu Deus. pesquisamos, Da né? procissão, né? Da procissão Achei com lindo velas. aquilo, E achei a lindo. Gramadotur imediatamente acolheu. Então, isso é uma parceria, porque se a gente leva a melhor ideia do mundo, mas não cola, ninguém É vai na verdade. nossa, a coisa morre, Sim. né? Então, assim, essa parte de ter devolvido para a comunidade o desfile na rua, porque a gente paga, obviamente, para assistir o desfile Claro. num lugar privilegiado, mas também ter trazido, isso foi uma coisa linda que a Gramadotur fez ano passado, por causa da enchente. Nós com Sim. 10 Sim, meses sem sim, aeroporto, sim. quem Sim. estava vindo para Gramado era o turismo interno, eram as É. cidades, inclusive, Verdade. Gravataí na pesquisa Muito figura como a inteligente. 5ª cidade que mais visita Gramado. Ah, É, ah, é. legal. Exatamente. Eu tô sempre de olho quando diz Gravataí, eu digo, ó, minha cidade. Ah, Ou quando diz assim, o PIB de Gravataí é tal, minha cidade. Né? Eu fico toda feliz. E Gravataí teve então, uma participação muito grande, foi até o governo do estado, do setor de turismo do estado, elogiou a participação de Gravataí em Gramado pela quantidade de pessoas que foi para lá. exatamente, porque, então, assim, então isso foi uma coisa muito linda que a Gramadotur, como a autarquia de turismo e a autarquia responsável pelos eventos, né, muito ligada ao turismo e muito ligada também à inovação. Olha o que teve de inovação esse ano, o show de drones lindo, né? eu vi aquela iluminação de flores com energia solar. Sim. Achei bem interessante. Essa foi uma coisa Nós que nós temos umas implantamos também imagens esse ano, ali. né? Foi lindo. Essas Ah, imagens lá sim. que os drones passaram lá por cima e tal. É um videozinho curto. Mas é Não, mas lindo. é lindo. A cidade é foi um linda, ela tem espetáculo. uma cultura espetáculo. de Natal. Claro. Uma coisa que foi muito noticiada também foi o Réveillon, né? Que tinham 300 mil pessoas na rua e no outro Sim. dia não tinha lixo na rua, Ah, foi comentado. né? Às A vezes, a imprensa pessoa que publicou. na sua cidade não é tão cuidadoso, quando vai a Gramado, eu acho que sente aquele clima mesmo, né? O Que é mais cuidado, europeu, cultura, né? que é culturalmente, tu consegue atravessar uma faixa Não, de faixa de pedestre, segurança né? é incrível. Gente Outra que aqui qualidade, não pessoal. para na faixa de segurança, quando tá lá, para. Exato. Cara que aqui joga o papel pela janela do carro lá, ele não fazia isso. E as pessoas me dizem assim, como é que é para ti, foi te adaptar em Gramado? Nossa, é muito bom, porque eu É, sempre gostei de imagina, beleza. É um lugar Gramado que é é fácil bonito. se adaptar. Desse Exato. jeito aí, né? Eu O lugar é passei bonito, trabalho é com- limpo, é educado, é Eu fácil. passei trabalho com frio, né? No primeiro ano que eu morei Sim. direto, lá 2021, 3 vezes nevou, né? Então eu quase morri de frio, literalmente. Mas é um lugar que, vocês vejam, fechou agora com um efetivo policial minúsculo, tem Gramado, tá? Fechou 1 ano sem assaltos. Você pensou? Que Fechou beleza. 6 meses sem furto ou roubo. Ou seja, é possível. É É possível. possível. Eu digo, eu brinco, eu conto para as pessoas. Quando eu vou para São Paulo, eu conto que eu deixei já a scooter na frente do prédio, quando eu morava num apartamento, eu deixei a scooter elétrica na frente do prédio, esqueci 3 dias e 3 noites com a chave na ignição. Ah, Fui lá, tava lá. Eu Sim. conto. Que Eu será? tenho que- É eu cultural, é cultural. É cultural. Eu tenho cultural. que mostrar o vídeo, porque assim, ó, os caminhões passam de manhã cedo, muito cedo, porque não dá para passar caminhão, né? Sim. As ruas não cresceram, né? A Sim. cidade cresceu, mas as ruas não. Os caminhões passam de manhã muito cedo e deixam na frente da loja de calçado as caixas de calçado, na frente da loja de eletrodoméstico as caixas. Tem micro-ondas, tem liquidificador, tem batedeira, tem não sei o quê. E quando a loja abre, eles põem para dentro. Ninguém mexe. Mas É aí fantástico isso. É. Então é uma cidade que respira Puxa arte. vida. Nos Por exemplo- Estados Unidos a gente deixava as câmeras no carrinho
Sacolas de compra. Lá na rua, e de vez em quando eu saía do espetáculo para ir lá olhar, porque de onde é que eu venho, né? Sim. Desconfiado, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Então, o Natal Luz, esse ano, chegou no Guinness. Chegou. Onde é que tu quer chegar no próximo Natal? Essa conquista do Guinness, a justiça seja feita, ela não é minha. Eu colaborei, né, para ela, mas Ela é ela tua não é minha. também. Ela é minha também, Claro. mas ela é Colabora bastante. ela é de uma turma que trabalha incessantemente pelo Natal. Então vamos contar a conquista, né? É, Qual é a conquista? A conquista é de o maior festival de Natal do mundo. Isso. Ele dura exatos 88 dias. Olha Este ano ele começou dia 23 de outubro e ele terminou dia 18 de janeiro. Com intensa programação, com decoração na rua, né, com espetáculos, com tudo. Então ele tá no Guinness, né? E ele tem esse título coisa até dezembro do ano que maravilhosa. vem, que, como disse a presidente numa entrevista, nós pretendemos ganhar ele de novo, De novo. mantê-lo, né? E tal. Não é fácil para uma cidade fazer isso. Vocês não têm o que o trânsito trabalha, o que a Secretaria de Obras trabalha, o que se Imaginamos. trabalha. Vocês não. Olha, é impressionante, porque é uma cidade de 40 mil habitantes Sim. que tem 400 mil e Ah, que recebeu neste período. A estimativa oficial são 2.800.000 visitantes. Mas já se especula, né? Sim. Estão levantando os dados oficiais, sim. que foi mais de 2.800.000 visitantes. Então, tu imagina, tem que ter hospital para receber todo duas mundo. Porto Alegre. Exato. Uma Tá infraestrutura no Guinness, que o recebeu turista duas se Porto Alegre. sinta acolhido e E assim, ó, amparado. E Né? aquela menina de Gravataí. tô lá no meio, acredita? Eu nem acredito. De vez em quando, sabe que me caiu uma ficha? Eu passei na Pedro Benete. A Pedro Benete é a rua do lado da igreja São Pedro, Sim. que ela é toda iluminada, Ah, né? E um dia eu passei de madrugada lá. Eu tava, cheguei muito tarde no aeroporto, daí não tava cansado, vim dormindo no voo, resolvi subir direto. Então, eu passei lá e ela tava deserta. Então, eu passei de carro. E quando eu passei lá, eu disse assim, gente, isso aqui saiu da minha cabeça. É sério, sabe? Eu chego a me surpreender, sabe? Coisa Tá, maravilhosa. isso tem a ver com a minha próxima pergunta, então, que é o seguinte: pelo que eu vi, a tua mente tá meio como Gramado, assim, que não tem mais baixa temporada, né? Tudo é alta temporada. E aí, como é que é essa retroalimentação aí? Tu te retroalimenta com as próprias. Com o próprio sucesso do que tu vem fazendo, mas em que momento tu recarrega a bateria? Em que momento tu vai buscar o novo? Como é que é a tua relação hoje? Porque eu te conheço há mais tempo, né? Pouquinho de tempo. Eu sempre, a Claudinha sempre foi sinônimo de beleza e de novidade, né? Sempre que a gente queria Sapequice, né? uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa irreverente, até na adolescência meio mal gostei interpretada, dessa meio mal palavra. entendida. É Irreverente. verdade. Né? Irreverente, realmente. E até meio mal entendida na época, assim, né? Eu sempre admirei muito. Mas aí, como é que é? Porque Gramado não para, tu Todos não os para. gênios são incompreendidos. Exato. E todos Quem estão dera acima ser do seu gênio. tempo, né? Muito Exatamente. antes do seu tempo. É. Então, a Cláudia, eu vejo isso, assim. Tu sempre muito à frente do teu tempo e, às vezes, não muito compreendida naquele tempo, naquele momento, né? Mas agora, como é que funciona para criar uma coisa nova? Porque tem o apelo do novo, mas também, por outro lado, as pessoas que não foram ano passado, elas querem ver o quê? Elas querem ver o clima do Natal. E o clima do Natal tem que ter luz, tem que ter Papai Noel, tem que ter... Então, assim, onde é que a Cláudia busca a referência para inovar, mas aonde a Cláudia tem a sua base, eu estou falando em termos de estética, de arte, né? De conceito, de beleza. Opa. Como é que é isso? Olha, eu não tenho um momento que eu paro para buscar. Tá. Eu crio o tempo inteiro. O tempo todo. Tudo me serve de inspiração. Tudo. Olha, para tu ter uma ideia, ano passado eu tava vendo uma série coreana, né? Eu adoro as séries coreanas e tal. A gente nem falou do BTS ainda, né? Nem falamos Mas eu do sei que tu é BTS. fã, né? Sou muito.
A minha irmã do Blackpink e eu do BTS, né? As duas. Legal. Então, ano passado eu tava vendo uma série coreana e vi uma coisa, e parei o vídeo, ampliei e né, tirei um print, fui no no Google Lens e fui ver de onde é que era, e aquilo era do Canadá, e dali eu fui parar na China, achei. Semana passada, retrasada, eu tava vendo um vídeo, um clipe da Taylor Swift, que eu nem curto muito, assim, né? Mas visualmente é muito bonito, de uma música nova que ela tem, que é Ofélia, né? Da Ofélia, né? A síndrome de Ofélia, né? Sim. Como eu gosto desses conceitos e tal. Aham. E tinha uma dançarina atrás dela com uma roupa que me pareceu ser de fibra ótica. Eu já dei um zoom naquilo ali e já, não sei o que, já anoto. Já, ó, vou usar nisso aqui, né, e tal. Então, assim, eu crio o tempo inteiro. Eu tô no avião, aí eu durmo, daqui a pouco eu me acordo e vem um negócio e eu... Sim, Vou porque e crio. a mente já vai fazendo a cascata disso aí, né? Exatamente. Já vai- É um costume, a gente cria um hábito, criar é um hábito, eu acho. Eu acho que eu nem sei não criar. E não sabe? é pesado, não te Não é pesado. sobrecarrega. Não. Se eu tivesse, se dissesse assim, te ponho numa sala e tu vai ter que criar uma alegoria em cima. Nossa, coisa boa, né? Adoro, né? Coisa boa. Sim. Pior se me dissesse assim, para de pensar. Que ruim, né? Então, isso é ruim. Mas eu não tenho um momento em que eu paro para criar. Eu crio o tempo inteiro e eu me inspiro em todas as coisas. Todas as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu olhei. Aqui tem uma persiana, né, de tecido, e tem esse vidro que é meio azulado, né? Eu Isso. olhei para isso aqui e disse, que azul bonito e tal. Já me lembrei disso. Já Sabe? tava Então, buscando alguma coisa. Eu faço isso o tempo todo. Assim, eu não tenho um lugar que eu busque. Obviamente que a gente precisa ter conceitos, né? Isso eu busco lá nas minhas formações, né? Sim. Tem que ter conceito de textura, proporção, né? E tal. E eu também preciso ficar mais ou menos dentro do que esperam de mim. Tipo, eu fui convidada para o Natal Luz 40 anos porque eles queriam uma linguagem elegante, Sim. né? Então eu fui lá Que é e a tua botei, assinatura. que é a minha Que assinatura. já vão esperar coisas de ti Exatamente. referentes à tua assinatura. Exatamente. Então é isso, assim. Sabe, você e a Gabi, vocês têm, assim, uma inspiração para o alto padrão, para um nível mais elevado, sempre, sempre. Eu acho que isso é De a onde mãe. veio isso? A mãe, eu acho, a mãe nunca É? aceitou pouca coisa da gente, assim. Nunca chegou pra gente disso, vocês precisam ser isso, ser aquilo outro, mas nunca aceitou que a gente se jogasse na vida ou fosse medíocre, né? Vamos dizer Puxa, assim. que Porque a mãe legal sempre isso. foi uma mulher muito bonita, sempre quis Sim. as coisas Elegantérrima. elegante, né? E enfim, eu Gostava de se acho que arrumar ela mesmo. eu acho que a mãe também tem um senso estético incrível, sempre gostou de arte, né? Também. Aham. Então, eu acho, e assim, e às vezes quando a gente fala arte, a gente pensa numa coisa maravilhosa. Nossa, eu sempre brinco assim, as pessoas chegam na minha casa, né? Aqui em Gravataí foi muito engraçado, né? Em 2018, quando eu e o Ismael nos separamos, a gente colocou a casa à venda. Uhum. Era uma visita atrás da outra na casa, não necessariamente para Sim. comprarem a casa, mas para visitarem a casa, só Certo. de Só curiosidade. um parêntese, o anúncio da tua casa já foi uma inovação. Tu chegasse a ver isso, Vi. Eduardo? Uhum. Porque ninguém fazia aquele Sim. tipo de storytelling para anúncio, É. né? Era uma coisa. Ela criou uma narrativa para mostrar a casa. Claro. É, E foi uma não coisa. tinha IA ainda. Não. Isso, Não, não né? tinha. Não. Ela criou um texto Sim. e ela vendia a experiência lembro, da né? casa dela. Foi. Então tinha diferencial. Por isso né? despertou a vontade de ir lá visitar. Não, tem que visitar essa É. casa. Sim. Eu não vou comprar, mas eu vou lá. Mas sabe que o Muita vídeo veio festa a gente fez depois. naquela casa. Ah, E assim, o vídeo veio depois, Eduardo, Sim. porque eu olhava as pessoas e eu dizia assim, mas não é possível que tanta gente visite toda semana, tinha dezenas de visitas e não vendia a casa. Eu dizia, meu Deus, por que não vende essa casa? É muita curiosidade, pouca intenção de comprar. Eu Sim. digo, eu vou fazer um vídeo para essa casa, né? E daí pedi para o Ismael, né? O Ismael, tu concorda? Não, concordo e tal. Em um mês se vendeu a casa.
À Né? vista. Sim, porque daí tinha Claro. Mas uma e imagem. no vídeo não se fala em nenhum momento quantos quartos a casa tinha, quantos metros quadrados, nada. Só se falava no que a casa trouxe para nós e que agora nós precisávamos ser felizes em outro lugar e queríamos que alguém viesse ser feliz ali, né? E daí ela terminava até com uma vista do Que seminário, que coisa. para mim sempre foi a vista Sim. mais incrível, Ah, né? Assim, para mim, ali de Gravataí, Eu, daqui eu de vou te dizer uma Gravataí. coisa, o seminário está disponível para fazer um evento ali, para É, fazer né? alguma coisa. Ah. É Está lindo, né? pedindo virar Oh, alguma coisa eu ali. tenho um Com aquele ar apartamento de aqui gramado. e de vez em quando me oferecem um terreno no Cirela ali, né? E eu adoro o seminário, eu É, fico ele me encerrou as coçando. atividades como seminário, né? É, E tá aí, tá, dá ele até é para alugar. maravilhoso, né? É. Ele Ó, é tá muito aí, tá lindo aquele colocado prédio. no ar e os Aquilo empresários. ali é um lugar para fazer casamento. É, Tem uma capela lá dentro. É, Tem maravilhoso, vários né? espaços. Aquele Olha, lago Se também é você lindo, né? quiser, se um dia eu voltar a fazer casamento, É, quiser isso fazer aí. casamento de alto padrão em Gravataí, eu quero te levar num lugar, Então, que é pronto. lá que tu vai É. fazer. E Eu tenho sabe, o lugar para ti. olha aí, ó. E sabe que engraçado, 55 este mil ano. metros quadrados Nossa, que lindo. cercados Olha aí. de cinema. Meu Deus. Gravataí tem muitos lugares Eu lindos, né? tenho um lugar. E sabe que esse ano, né, eu escolhi fazer 2 eventos por pura indisponibilidade de agenda, né? Eu escolhi fazer 2 eventos só, né? Um em outubro, que é o pior mês assim do Natal Luz, né? Mas é uma cliente que ela casou em 2015, foi minha cliente. Daí, né, a vida nem sempre anda do jeito que a gente quer, Lógico, né? tudo bem. E aí eles se separaram, seguiram caminhos diferentes. Em 2025, ela resolveu casar de novo. Ela, né, conheceu uma pessoa, tiveram um filho lindo, que ele é um bebê maravilhoso, lindo, né? E que eu, né, acho ele é maravilhoso. E aí ela me convidou para fazer o casamento. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Olha Então só. ela me convidou para fazer o casamento. E daí eu disse assim: será que o noivo não vai ficar chateado de ser eu, né? Sim. A mesma Fui que conversar fez com o ela, disse assim: primeiro. Claudinha, ela me chama de Claudinha. Claudinha, eu acho que quando ele te conhecer, ele vai gostar de ti. Bom, então vou eu, né? Desci de Gramado, vim conhecer o noivo, né? E já me apaixonei por ele também. E aí, quando cheguei lá, ele disse assim: não tem, eu gostei de ti, Claudinha. Pode ser tudo, não tem problema. Ela só não pode trocar o noivo. O resto pode ser tudo. Então, tá ótimo, então. E fizeram um casamento no Vale dos Vinhedos, Meu Deus. pequenininho, para pouca gente, 100 pessoas, um mini wedding. Eu fiz questão de fazer o casamento, né? Era uma época complicadíssima, mas eu não quis saber. Eu fiz de tudo para fazer esse casamento. Sim. E esse casamento teve um toque de magia, assim, que isso é para outra entrevista, né? Que foi maravilhoso, assim, que me deu de novo o sinal que eu queria. Porque eu sim acredito em magia, né? Eu sim acredito em magia. As pessoas dizem assim: ah, mas tu é bruxa? Sim, sim, eu sou bruxa. Toda mulher é bruxa. Toda mulher nasce. Quando tu é mãe e o teu filho cai e ele se machuca, ele rala lá o joelho e tu sopra e diz assim: a mãe vai dar um beijinho que vai sarar. Isso é manipulação de energia. É uma bruxaria boa. É que as bruxas foram demonizadas, né? Mas isso, então eu acredito em magia. E nesse casamento teve uma prova disso, né, para mim. Então eu fiz esse evento porque dizia muito pro meu coração. E o outro foi da Becker, né? Da metalúrgica Becker, que fez os 80 anos, né? Eu tô junto com eles desde os 65 anos, fiz o casamento da Gai, fiz os 15 anos da Dada, né? E fiz, então assim, eu tô lá, né, a convite do Joaquim Cavalheiro na primeira vez e depois segui com eles. Então assim, 80 anos, eles fazem questão que eu vá e eu venho de todo o coração fazer, porque quando as pessoas nos querem, esse é o maior presente, né? Sim. Então, assim, os eventos não saem de mim, mas hoje eu venho. Eu não perdi essa humildade de estar onde me solicitam por afeto também, por competência, Claro. sim, mas por afeto também, né? Então, Que espetáculo. E eu queria saber um pouquinho, assim, da tua empresa. Como é que é esse organograma, vamos dizer assim, e o que que tu pensa, o que que tu projeta para os próximos anos? E tu já pode emendar com isso aí também, assim, qual é o próximo sonho? tá.
Ok. Bom, no planejamento estratégico desse ano, nós definimos algumas coisas. Hoje nós temos um estoque enorme, um acervo gigante. Gramado é um lugar que é onde é muito caro morar em Gramado e ter empresa em Gramado por consequência, O né? espaço é caro, Como eu né? tô há pouco tempo lá, ainda não consegui comprar um lugar para fazer o meu, né, a minha Uhum, empresa lá, uhum. um depósito gigante. Então eu alugo lá. E isso é muito caro, muito dispendioso lá. Então, quanto mais acervo eu compro, mais espaço eu preciso e mais caro fica, né? Aham. E eu considero que o acervo, se pegar fogo lá, eu fico pobre no outro dia, eu digo, né? Assim, porque a gente tem, né? Depende daquilo lá. Então, no planejamento estratégico desse ano, nós então começamos, o Gabriel até está fazendo todo esse trabalho, a gente começou um estudo de todo o acervo e a gente está. E nós conseguimos já chegar a uma conclusão de que nós temos alguns itens do acervo que são itens pequenos de tamanho. E que esses itens pequenos de tamanho não necessariamente refletem a fase que a gente está agora, porque hoje a gente já faz coisas grandes, gigantes, Sim. itens grandes, né? Aham. Então, a gente começou a ver que esses itens a gente não usou nesse Natal passado, Ah, por exemplo, sim. né? É em Então, desuso. então, o que que nós vimos? Então, nós resolvemos, né? A gente já tinha feito isso numa edição passada e deu muito certo, mas nós tínhamos feito como uma forma de ajudar os comerciantes, né? Ajudar as pessoas na época da enchente. Nós alugamos o nosso acervo. O que nós não iríamos usar, nós alugamos por preços bem baixos, para que as pessoas que não tinham condições de nos contratar pudessem ir lá alugar o nosso acervo. Então, a gente montou um showroom de Natal lindo lá, uma casa de Natal, e alugamos o nosso acervo. E nós decidimos que nós vamos fazer isso permanentemente, né? Nós vamos virar Ah, oficialmente uma locadora, uhum. porque nós temos um acervo Sim. muito bacana, né? E daí nós não vamos mais Eu já imagino prestar. que esse aluguel vai junto com uma dica. Ó, tu junta esse aqui com esse aí. Isso é inevitável, Exatamente. né? Isso a gente sempre A faz, pessoa sai de porque lá com a decoração pronta. É. Já. Vai ajudar porque no o custo da conhecimento locação é também. o conhecimento, ele é a única coisa que quanto mais tu divide, mais ele cresce. É verdade. Então, é muita mesquinhez tu guardar o conhecimento para ti, sabe? E Gramado, ele me deu uma coisa que Gramado é uma cidade onde as pessoas elas pensam grande, sabe? É muito interessante isso. Então elas não vêm para te pedir uma diquinha para te passar a perna. Elas É. querem efetivamente chegar lá onde tu chegou com a tua dica, mas por elas fazendo as coisas. Sim. É muito interessante, sabe? É uma cultura mesmo. Então, nós efetivamente vamos virar uma locadora, né? E não vamos mais prestar serviços para condomínios, residências, restaurantes, né? Que a gente já faz isso, né? Faz isso até hoje. Nós vamos então focar mais, vamos continuar em hotéis. Sim. Esse nosso acervo vai passar para pessoas e empresas que queiram alugar isso, que queiram, né, usar o nosso acervo, eles podem usar. A gente, cada vez que tem um acervo depois a gente coloca ali para alocar. E a gente vai focar, obviamente, no que a gente acabou descobrindo como um nicho incrível e que para o qual a gente tem muita solicitação, que é prefeituras, né? Projetos para Claro, prefeituras. claro. Então, a gente já está com várias prefeituras aí fomos É outra inclusive. coisa que vem do teu filho, da tua intuição. Não tinha isso no mercado. Não tinha ninguém fazendo. Tinha, muita Tinha. gente faz, Não, mas mas eu digo assim, oferecendo nesse formato. Assim. não sei se a gente tem uma afetividade nos ambientes, nos projetos, que eu não vejo em outros lugares. Inclusive agora, depois do Natal, vieram algumas pessoas que fazem, empresas que fazem 20, 30 prefeituras, vieram me perguntar, Cláudio,
que é que tu faz? Como é que tu faz? Que tu faz uma coisa gigante parecer pequenininha e Parece a casa delicada. da gente. Parece a casa da gente, né? Também Então, Pois é. essa vejo isso. forma, esse formato tem encantado as pessoas, a gente tem visto que isso tem encantado. Então, nós, ano passado, fomos convidados para fazer o Natal da Esplanada dos Ministérios, né? Ah, Olha só. Não incrível. fomos, né? Obviamente não deu para ir. Muito em cima, um projeto muito em cima, que acabou sendo feito É. muito assim, que inclusive não teve nem base legal para ser contratado, mas fomos convidados. Fomos convidados para fazer a Vila de Natal no show da Andrea Bocelli, em São Paulo. Então, assim, Olha só. não estávamos preparados para atender esta É. demanda. Este ano vamos nos preparar desde o começo, né? Meu Deus. Para fazer isso, para atender o Pacaembu, para atender prefeituras grandes, então a gente vai fazer isso. E nos dedicar muito a Gramado, que é, A tua equipe hoje é de quantas colaboradores? Nossa, isso. tu vai achar graça. Nós somos muito poucos colaboradores. Somos 5 pessoas hoje. Viu? 5 pessoas nós somos. Mas E vocês nas têm- temporadas, Eu ia chutar esse nas nome que ela já tinha temporadas nós falado. nos multiplicamos. Eu ia dizer, vocês têm clones, então. E ela tem Por aquela quê? amiga que de vez em quando não almoça, uma traz Aham. Uma coisinha- comidinha? É, uma Aham. comidinha. Não, todo mundo se cuida muito lá, como uma família, assim, sabe? É muito legal. É porque assim, ó, Eduardo, por exemplo, Gramado é uma cidade que para tu fazer uma fachada, tu não pode fazer durante o dia, tu tem que fazer de madrugada, depois das 11 da noite. Então, não dá para tu ter funcionários de carteira assinada que tu Sim. vá submeter o cara a um regime desse. Tu Claro. morre na Claro. atual Assim, conjuntura que nós Já temos quebra trabalhista, antes né? de iniciar. Sim. De começar. Então, o que que a gente tem? A gente tem terceirizados e a gente tem Sim. empresas parceiras, por exemplo, o Munk, o caminhão. Eu não preciso ter um caminhão Munk, eu alugo um caminhão Munk Claro. e a Tem um gente faz. parceiro lá. Terceiriza. Temos parceiros para isso, parceiros para aquilo. A gente tem parceiro até em Goiás, a gente Sim. tem parceiro no Brasil inteiro que faz pra A gente e tua agenda manda. de contatos é primordial para o teu Gigante. trabalho. E todos muito família e todos muito parecidos com a gente. Quem não tem o nosso perfil, não fica. Não, Sim. Porque precisa ter eles o nosso mesmos se perfil, autoselecionam. né? é uma Na coisa. empresa, isso é uma coisa interessante, assim, a gente brinca, né? Eu não peço para ninguém fazer nada que eu não faça. Então, quando as pessoas chegam, eu quero saber o que é que eu vou fazer. Bom, se precisar limpar o chão, tu vai ter que limpar o chão, porque eu limpo o chão. Se precisar, agora faz uns meses aí, eu tava quebrada. Não sou tão jovem já, né? Aliás, né? Tô pertinho dos Mas tu 60. recém fez 40. Faz só 16 anos. Aham. E assim, e eu tava quebrada. Chegou um caminhão carregado. E o que eu vou fazer, né? Eu não vou embora e deixar todo mundo descarregar o caminhão. Tava o Gabriel, que se acidentou agora em Sim. agosto, né? É. Certamente sente dores, né? Tava o Isaac, tava a Ana Clara, tava a Denise, tava mais o motorista do caminhão ainda que, né, também se dispôs a alcançar as coisas pra gente. Eu vou lá e carrego, como todo mundo. Então, assim, o cesto aéreo, 2 da manhã, tá todo mundo podre de cansado e tal. Eu tô lá no cesto aéreo também. Porque eu sou menor, então eu passo em cantinhos que o Gabriel daquele tamanhão não passa, né? Ou muitas Sim. vezes não tá conseguindo fazer, vai ter que fazer outra cirurgia e tal. Eu vou lá e faço. E nessa parte, eu te menti, nessa parte eu tenho medo. Porque quando eu vejo, assim, às vezes eu tô a 8 metros de altura, Meu Deus. 21 metros de lança, minha base tá 20 aqui, e eu tô 21 metros depois, eu tô lá na ponta do cesto aéreo, lá Bah. 21 metros de lança. Eu me mexo para pegar um alicate e aquilo faz assim, Mais o vento, Sabe? mais tudo, né? mais tudo, né? Mais o frio, mais o capacete, material de ancoragem, que aquilo é super desconfortável e eu brinco, né? O meu filho, ele me aperta tanto que eu digo, Gabriel, eu preciso respirar. Eu sei que tu tem medo que eu caia, mas eu preciso respirar para poder viver, entendeu? Deixa eu dar uma afrouxadinha nisso aqui, né? E tal, é uma ancoragem forte, assim, pesada pro meu, tem mais, às vezes tem mais peso do que o meu isso peso. aí? Claro, Que obviamente. coisa absurda. E assim, lá eu tenho medo, assim, porque Não, Cláudia, não é muito óbvio isso. eu tenho medo. Não. Eu Não. tenho medo.
Eu não tenho medo de cair, não tenho nada, mas eu tenho uma parte que é quando o Munk sobe, tu tem que Uhum. levar o cesto aéreo, ele não pode estar duro, ele não pode estar estabilizado, ele tem que Ah, estar sim, tem que Tem que estar. tá livre. ele tem que estar livre. Flexível, No vão total. livre. Então, assim, daí quando chega lá, tu trava ele. E daí, quando tu destrava, muitas vezes tem uma caixa de ferramenta, tem um negócio aqui, tem mais material desequilibra. aqui, não sei o quê. Ele Ele vai dá pra uma lá. desequilíbrio. Lá eu tenho medo, sabe? E aí é lá que eu digo, eu tenho medo, mas eu vou mostrar pra ele quem é que manda e eu vou. Com medo mesmo. Por pura falta de opção, não é Gente, coragem. É quanta falta de opção. aprendizagem nesse Uau, episódio. É falta de Claudinha, opção, porque Claudinha. se Meu eu parar, o que eu vou Deus, dizer para os outros? Né? Ou, Sim. por exemplo, eu tenho a Denise, por exemplo, né, que é meu braço direito lá. A Denise é doida para subir no cesto aéreo, mas ela ainda não tem formação para subir no cesto aéreo e ela tem 3 filhos pequenos. Ela não vai subir no cesto aéreo. Deixa eu subir. Não vai. Sim. Ponto. Né? Sim. Coisas ruins também acontecem com quem deseja o bem, entendeu? Então, não vai. Então, eu vou. Eu prefiro ir. Aí, o que que tu faz? Pega a outra. Agora teve a última, né? Eu pedi pro Isaac, né? Isaac, tu vai comigo? Ele disse, vou. Então, bora. Aí ele fez uma parte, a outra parte em que precisa se esgueirar, literalmente, porque é um telhado assim. O cesto não chega lá, então tu precisa travar o cesto e tu precisa te enfiar quase para fora. Ou eu ficava com as pernas para fora, só uma parte dentro do cesto, e eu tinha que me enfiar assim e ficar um C. Assim, Isso é para né? colocar iluminação, para colocar Colocar decoração. iluminação, laço, né? Arrumar alguma coisa que faz. É super pesado, assim, é pesado, tu fica realmente exausto. Não é fácil, né? Lá no Nanai, agora a gente teve um episódio também que a gente teve que caiu uma árvore nossa de 5 metros de altura. É uma árvore pesada já e que estava com 2,9 km de cabo. E ela caiu e a gente tinha que Ah. tirar ela ali durante a madrugada. Não ia deixar o hóspede passar por ali de manhã cedo e ver aquela árvore. Vamos tirar, vamos tirar. Tiramos em 3 pessoas e um da manutenção com plataforma. Não entrava PPTA ali, não entrava nada, não entrava caminhão, não entrava nada. Tiramos no muque, a gente tira. Sabe? Então, assim, as Que pessoas, loucura. que coisa, né? Porque do jeito que tu falou, a gente imagina que tu ficava ali idealizando as coisas, compra as coisas, vai lá e É. fala, bota aquilo ali, bota aquilo, fica de É. longe, assim, né? Mas não Sabe- é, tu bota sabe- a mão na massa mesmo. Boto, quando precisa, boto e gostaria de pôr mais. Hoje, a minha função é mais estratégica. Eu tive que entender isso. Isso foi uma coisa que eu paguei para entender. Uhum. Ano passado, porque eu te disse, né, que no primeiro Natal eu dei muito com os burros na água. Por quê? Porque eu queria estar na operação. E eu entendi que nenhuma empresa cresce se tu tá na operação, só Claro. na operação. Tu tem que Claro. estar no estratégico. Sim. Então, ano passado, eu tive a graça de conhecer uma japa maravilhosa que se chama Eliana Sato, né? Ela é uma consultora brasileira aqui, né? Mas ela é maravilhosa e eu assisti um conteúdo dela onde ela dizia que a gente era o principal ativo da empresa da gente. Sim, E eu entendi que se eu parar, a empresa para. Claro. E aí eu fui atrás dela e comprei uma mentoria dela. Então eu tô fazendo a mentoria dela. E foi com ela que eu aprendi isso, que eu não posso estar na operação o tempo todo, que se eu não estiver vendo para onde aqui, olhando para onde a empresa vai, Uhum. né? Que como sou eu que crio, eu que atendo o cliente, eu que tenho que estar, né, nesse front, eu que tenho que ir procurar coisas, né, no mercado, né? Porque os chineses, eles não são muito fáceis, eles não gostam de trabalhar no período inverso, né? Aqui pra gente é dia, pra eles lá é noite. E então, quando a gente Sim. vai, que nem agora em São Paulo, assim, tu vai pedir uma coisa, eles ficam mal-humorados. Sim. Sabe? Eles ficam bravos assim, tipo, tu tá comprando, eles estão bravos contigo, entendeu? É Ah. muito engraçado. E aí, e as fábricas e tudo, é tudo diferente. Sim. Tem a barreira da língua, daí tu tem que Claro. precisar Claro. de um importador, porque Sim. tu não vai trazer um container Uhum. fechado, então tu tem que fazer. É toda uma coisa Tem que que encaixar tua carga dentro de um outro container que já está vindo. é facinho de quebrar cara, sabe? Mas pensa numa coisa fácil de quebrar cara, é isso. Mas eu entendi, e isso já me gerou
discussões, por exemplo, a gente tá fazendo alguma coisa e eu chegar depois, o meu time tá lá ferrado, se ferrando mesmo, fazendo coisas, e eu chegar no segundo tempo para ajudar. E né, um colaborador nosso que estava, né, ali, estava em temporada, não é nosso efetivo, ele dizia, nossa, chegou nos 45 do segundo tempo e tal, né? E aí eu ter que dizer para ele, né, olha, deixa eu te explicar, né? Sim. Porque é que eu tenho que chegar nos 40. E enquanto eu não estava aqui, eu estava ganhando dinheiro para te pagar quando tu terminar a tua tarefa, né? Claro. Então, assim, isso é difícil para quem empreende, né? Lidar com essa, Claro. entre aspas, rejeição, né? Sim. Mas quanto mais eu saio, mais a empresa cresce. Então, esse índice, né? Ele me mostra que tá correto. Mas eu adoro botar uma mão na massa. Que Adoro. maravilha. Gente, quem assistir todo esse episódio tem uma aula de Empreendedorismo. uma aula de como se autodesafiar e ter resultado. É. Foi espetacular. Eu gosto de trabalhar muito com aquilo que eu chamo de insatisfação positiva. Eu sempre trabalhei com isso. O que é insatisfação positiva? É aquele momento da palestra que a palestra acaba e diz, sabe o filme Aham. que termina? Quero mais. O livro que termina. Entende? Os nossos episódios também. Eu tenho mais umas 85 perguntas que não vão Eu- ser feitas. eu mas também. Tá tudo bem, né? Você já está Já está convidada para Convidada. retornar. Cláudia Chanas, adoro. parte 2. Adoro. Parte Bora. dois. A Vai missão. ser Eu nosso quero. novo Espaço. estúdio, nosso novo espaço lá no Parque dos Anjos. Ai, que ótimo. Lindo. Mas já eu tá convidado. gostaria de Não, do tempo encerrar. que tu tiver em Gravataí, pode vir aqui. Posso vir? Sempre. Tá, vem, vem. Sempre. Eu gostaria de dizer que uma vez uma pessoa me explicou numa aula de epistemologia da psicologia um conceito que eu levo até hoje. Ele disse que existem basicamente dois comportamentos: o de estoque ou o de usina. Isso. Que aí. quando tu recebe alguma coisa da vida, ou tu estoca aquilo, ou tu usina aquilo. E tudo que a gente usina vira combustível. E Puxa este conceito eu levo para minha vida até Ai, hoje. que Foi bom. tu que me ensinou. E eu tenho Obrigado. até hoje meu caderno de Verdade. epistemologia da psicologia Tu guarda guardado. Eu essas coisas, né? guardei Guarda. porque ele é valoroso. Porque é impressionante, sim. E Que eu pessoa. até hoje, todas essas coisas que, de novo, eu digo, eu sou uma pessoa. Bom, eu sou uma pessoa atrapalhada. Para vocês terem uma ideia, esses dias cortaram a água do ateliê. A Aninha, coisa mais querida. Claudita, ela me chama de Claudita. Claudita, ela tem uma voz assim, bem querida. Não tem água. Será que tu não esqueceu? Tipo, eu esqueci 3 meses de pagar a água do ateliê, entendeu? Isso pra mim, tipo assim, daí eu digo assim, gente, eu acho um absurdo a Corsã ter vindo aqui me avisar. Eu sou atrapalhada em várias áreas, sabe? Então eu já entendi que eu preciso ter gente para me ajudar com isso, né? Claro. Com certeza. Mas assim, eu não me acho nada especial, assim. Mas se eu dissesse que a coisa que mudou o jogo da minha vida foi aprender o comportamento de estoque ou usina, e foi tu que me ensinou. Então, eu Muito sou obrigado. extremamente grata. Ai. Muito obrigada. Ai, meu Isso Deus. para um professor tem um valor. Puxa eu vida. muito digo, ó, importante. de professor foi o Mário, né? Para mim, que me ensinou muito. Claro, a irmã Gertrudes, que eu amo de paixão. A Gertrudes. Né? Irmã Gertrudes querida, né? E a minha psicóloga, a Márcia Franco, que, Sim. né? Meu Márcia. Deus, é minha, A Márcia. até hoje, assim, meu anjo da guarda, né? Sim. Eu digo. E uma coisa que e um ensinamento que também mudou o jogo da minha vida foi a Seichonoye, né? Então, assim, Sim. esses 3 pilares, assim, Certo. né? São coisas que eu tenho como grande valor na vida. Legal. E espero que um dia eu esteja à altura de poder dizer que eu sou uma praticante dessas coisas, né? É, Porque Vivendo as filosofias. vivenciando, isso aí. cada dia um pouquinho mais. Então, eu agradeço demais, Não,
Né? Hoje quem está agradecendo aqui é da Aldeia Da Aldeia Podcast, Podcast. e Filosofia da Filosofia da Graça. Graça. Hoje sim, foi uma honra para nós te E para receber mim Nossa. foi aqui. uma honra enorme estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou aqui também, né? Quero agradecer o convite mais uma vez, Eduardo, Mário. Eu desejo É, que Cláudia. estejas na filosofia. Tá? Vamos Sempre. combinar. Adoro. Quero te dizer assim, as pessoas, elas... Se a gente for olhar de um modo geral, nós somos realmente todos seres humanos em busca, caminhando, cada um com as suas lutas e tal. Mas algumas pessoas, elas conseguem atingir uma luz, um brilho, É verdade. uma intensidade que emana para os outros, né? Então, assim, tem um poeminha bem simples, um poeminha até infantil, que diz que a estrela maior não é a estrela que mais brilha, é a estrela que compartilha e joga luz nas outras estrelas. Então, eu acho que o que a gente está vendo é isso. Até Que lindo. literalmente Gramado está brilhando mais por tua causa, Imagina. né? E a gente muito feliz porque parte da tua vida, grande parte da tua vida foi aqui. E tu usinaste todos os encontros, É todas as verdade. experiências. Então a gente é muito feliz e com certeza tu faz a diferença por onde tu passa. É verdade. Tu fez a diferença na minha vida, muitas e muitas vezes. E é aquela amizade que a gente não precisa se ver muito, mas a gente sabe que pode contar uma com a outra. E então eu desejo que tu continue fazendo isso na vida de muitas pessoas, como já está fazendo, né? E que a gente possa ter muitos assuntos para tratar aqui. E que Gravataí possa se orgulhar muito de ti, sempre, cada vez mais. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu quero estar nos 60. Olha, assim espero, Tão né? Eu nem Naquela deveria festa falar. tão diferente Tu é quanto aos meu 40. co-compadre, né? Porque tu É é padrinho isso. da Anitta, né? E eu Aham. também. Então, assim, somos todos meio parentes aqui. Ah, é? E a Adriana também é madrinha do meu filho. É. Então é uma parceria muito legal. E eu nem deveria, depois de poema e tudo, eu nem deveria falar nada, mas a gente tem um compromisso com os patrocinadores, então a gente tem É que verdade. reforçar. São muito É importantes. muito Eu importante. tenho o valor dos Então, patrocinadores. mais uma vez, os patrocinadores nos permitem trazer pessoas como vocês aqui hoje para brilhantar o meu programa e o do Mário ao mesmo tempo. A gente agradece demais a Ubra Gravataí, que além do curso de medicina, também tem direito e psicologia com as matrículas Gravataí. abertas. Em Gravataí, em breve, no novo prédio, lá no Parque dos Anjos. Além dela, a Pizzaria de Nápoles, que é a maior rede de franquia do Rio Grande do Sul, de pizzas, né? De pizzarias. E a Abraço pro Bendito Rafael. Grau, onde a sua visão encontra estilo, esse óculos estiloso que eu estou usando aqui, que me faz conseguir enxergar Tu tá muito nessa bonito, claridade. Eduardo. Tu tá, É, olha, bonito. Tá tô estiloso, né? melhor, Tá mas tá bonito- estiloso com aham. esses óculos aí, Bonito tá? eu nunca fui, mas pelo menos fica mais agradável. Então, agradecer demais e vou deixar para o Mário fazer o encerramento do programa. Encerramento é agradecer. Agradecer a Deus por esse momento. Tá? Filos quer dizer amante, aquele que ama. Erroneamente, algumas pessoas falam em filos como amigo. É muito mais. É aquele que ama. Sofia é sabedoria e hoje a gente teve uma aula de sabedoria. Porque a sabedoria está acima do saber. E tu é a essência disso. Eu desejo que Deus Imagino. te acompanhe, te Amém. ilumine, Muito obrigada. abençoe os teus projetos, né? E por que graça? Porque a graça humana é limitada, mas a graça é exatamente aquilo que a gente recebe de Deus imerecidamente. Porque pela nossa imperfeição, jamais a gente merece uma graça como tantas a gente recebe. Citaste uma palavra ali que eu gosto muito dela, que é sorte. No momento que tu falasse, eu tive sorte. E eu quero te dizer que sorte é uma oportunidade bem qualificada. Toda vez que tu dar qualificação para uma oportunidade, isso se chama sorte. Ela não cai do céu de graça.
A graça vem do Senhor, sem dúvida. Mas tu qualifica muito bem tudo que tu fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Pela eu tua imagino. amizade. Estou muito E agradecida. vamos ter outros momentos. Vamos Aí, encerrar como gente. filosofia da graça. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada. Que bom, não.